Olá, boa noite. Boa noite aos cuidadores, aos técnicos de enfermagem, aos enfermeiros e a todos que estão me escutando hoje, no dia 11/11 de 2019. É uma data bem importante, talvez, né? 11/11. Então, meu nome é Camila e eu vim aqui hoje, então, conversar um pouco com vocês nesse monólogo sobre o curso que vai iniciar no dia 7 de dezembro, das 9 às 18 horas, presencialmente. É um curso de introdução à enfermagem e cuidados paliativos. Tem um total de 20 horas, sendo 10 horas presencial e 10 horas não presencial, onde vamos disponibilizar para vocês por via internet e site todas as aulas e os materiais que iremos abordar durante o curso e também os temas que vamos abordar na aula não presencial. Então, eu queria falar um pouco com vocês sobre esse tema, os cuidados paliativos, né? Que às vezes gera grandes dúvidas, às vezes medo, e às vezes por cima o pessoal nem quer saber, às vezes, não é? Isso é pela falta de conhecimento, né? Nós não tivemos essa cadeira na faculdade, eu tive, mas eu sei que aqui no Brasil não tem. Então, ninguém nos ensinou a lidar com o fim da vida, a lidar com as pessoas que estão nesse processo e com as suas famílias. Então, o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre os temas que nós vamos abordar no curso, falando um pouquinho de cada um. Uma breve fala sobre cada um dos temas. Só vou me apresentar antes para vocês, falar um pouco do meu currículo, que hoje isso é necessário, e até mesmo para vocês terem noção com quem vocês estão falando, né? Acho que é importante a gente saber também quem é a pessoa que está nos dando esse conhecimento. Né? Então, como eu já disse, meu nome é Camila. Eu iniciei meu percurso na enfermagem já há mais de 10 anos, com o curso técnico de enfermagem, quando eu tinha 17 anos. Fiz todo o curso técnico de enfermagem e acabei por não trabalhar, acabei por entrar na faculdade, na Unicinos, aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, no Brasil. E depois pedi transferência para a PUC, que ficava um pouquinho mais perto da minha casa, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Brasil. Em 2011, eu pedi transferência para Lisboa, onde eu conheci uma enfermagem um pouco diferente, uma enfermagem que não tem técnico de enfermagem, tem só os auxiliares e que auxiliam os enfermeiros naquilo que precisam. Hoje são chamados de assistentes operacionais e hoje precisa de cursos para realizar essa função. Logo quando eu cheguei em 2011 não era necessário um curso específico. Quando eu cheguei em Portugal, as minhas aulas começavam em outubro e eu cheguei em Portugal em abril. Então, em maio, eu comecei a trabalhar num hospital na zona de Cascais, em Lisboa, onde tive a oportunidade de trabalhar como assistente operacional. Foi a minha primeira experiência como na enfermagem e como carteira assinada, né? Já que durante o técnico e durante um ano de graduação na Unicinos e um ano de graduação na PUC, tive a oportunidade de ter alguns estágios. Quando a faculdade começou em outubro, saí do hospital e fiquei só na faculdade. A faculdade lá em Lisboa funciona de turno integral, portanto era o dia inteiro de aulas. Durante a faculdade, eu comecei a procurar trabalho na área, né? Então, no meu primeiro estágio de medicina interna, eu tive a oportunidade de cuidar de um paciente que tinha feito uma cirurgia de coluna e ficou paraplégico devido à metástase óssea de um tumor de próstata.
Era um senhor muito jovem, cheio de vida, tinha vivido muito, viajado muito. Então, para ele foi bem difícil essa fase de adaptação à cadeira, à dependência. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa casa. Presentes na casa era ele e a esposa. E eu fiquei durante o verão lá, nas minhas férias da faculdade, cuidando desse senhor. Foi a minha primeira experiência em casa e a minha primeira experiência real, onde só tinha eu nos cuidados. Diferente da gente estar no estágio, né? Sempre tem um orientador, sempre tem os colegas com quem a gente pode conversar. Naquele momento era eu e a família e o paciente. Foi uma experiência incrível, incrível. Eu aprendi muito e conheci muito sobre ele, a família, e acredito que consegui fazer um bom trabalho. Ainda tenho um contato com a esposa dele e quando ele faleceu eu tive a honra de ir no velório e de me despedir, não é? Nós chorávamos muito, mas não era um choro de tristeza, era um choro de amor por tudo que nós vivemos juntos. Eu, a esposa dele, a família. Foi uma troca muito bonita. Depois dessa experiência, me chamaram para cuidar de uma senhora, mesma faixa etária, 52, 53 anos, já numa fase de um câncer de mama metastático e já numa fase final de vida. Essa senhora estava um pouco diferente do outro senhor, eu diria bastante. O outro senhor ainda conseguiu realizar alguns sonhos, conseguiu concretizar algumas coisas que eles tinham pendente. Essa senhora, quando eu comecei a cuidar, ela já estava numa fase de descontrole sintomático total, com uma dor gigantesca. Como eu tinha faculdade durante turno integral, eu trabalhava com ela nos finais de semana. Eu dormia lá. E durante a noite eu acordava com os berros, os rugidos de dor. E eu lá sem saber o que fazer, sem medicação. A morfina tinha terminado. Não sabia o que fazer. Então comecei com medidas não farmacológicas. Escuta, toque, massagem, música. E assim a gente conseguiu aliviar um pouco dessa dor, que era mais emocional, psicológica do que física. Então meu caminho foi se despertando. E quando eu tive a cadeira de cuidados paliativos na faculdade, foi onde eu vi que realmente era a área que eu queria me dedicar. Essa senhora acabou por falecer cedo, não é? Pelo menos desde que eu fiquei nos cuidados, foi tudo muito rápido. Mas ela morava com a mãe dela, e a mãe dela tinha 82 anos. 81 talvez. Uma senhora que já tinha perdido o marido e agora perdeu a filha. Morava sozinha, um risco de queda elevadíssimo com uma gornartrose. Usava uma canadiana em Portugal, aqui no Brasil muleta. Usava uma muleta para poder se locomover em casa. Então, os filhos acharam melhor eu continuar com ela e com ela permaneci durante 2 anos, durante a faculdade. Uma experiência também de um fim de vida não tão próximo, mas de uma pessoa que desistiu da vida. E
às vezes, por mais que a gente tenha conhecimento, experiência e por mais boa vontade que a gente tenha, quando a pessoa não quer, a gente não pode fazer nada. Mas a gente pode sim ficar do lado dela, acolher e fazer aquilo que ela realmente gosta. As mínimas coisas. Nós víamos filmes, às vezes eu fazia uns jantares para ela. No Dia dos Namorados nós tivemos um jantar lindo. Consegui tirar ela de casa um dia, durante esses 2 anos. Um dia, para ela pegar sol. Mas o cansaço foi tão grande que ela desistiu. Só saía então para ir nas consultas médicas. A gente acha que não deve se apegar, mas é bom se relacionar, principalmente na nossa profissão. É muito comum falarem que para exercer a nossa profissão nós temos que ser frios. Nunca entendi muito bem. Como assim ser frio? Como é que eu vou ser fria com uma pessoa que está sofrendo? Como é que eu vou ser fria com uma pessoa que está vulnerável? Como é que eu vou ser fria com uma pessoa que está morrendo? Isso para mim nunca fez muito sentido. Então eu sempre tentei, durante o meu percurso na enfermagem, não adquirir essa frieza, ficar longe dela. E quando eu me deparava com colegas assim, que eu diria que é a grande maioria, eu olhava e via o que eu não queria ser. Além de cuidadora, então, depois já de formada, tive uns 2 meses à espera da minha inscrição na Ordem dos Enfermeiros. Então comecei a largar currículo para tudo que é lugar em Lisboa. Então, logo me chamaram num presídio, no presídio feminino de Tires. Foi outra experiência que para mim foi chocante, eu diria. Eu tive a oportunidade, como técnica de enfermagem, fazer estágio no Instituto Psiquiátrico Forense, aqui em Porto Alegre, que também foi um estágio muito intenso, onde o meu julgamento, o nosso juízo de valor, começa tudo a ir por água abaixo. Quando a gente vê a história de vida dos pacientes, quando nós compreendemos, isso não quer dizer que as suas atitudes sejam certas, mas eles são seres humanos, excluídos, julgados, jogados literalmente às baratas. Essa era uma das nossas funções no estágio, aqui no IPF. Limpeza. Limpar os quartos dos prisioneiros doentes. Nesse estágio, abrindo um parênteses então, eu tive contato direto com pedófilos. Não é fácil ver essa palavra, né? Principalmente para quem tem filho. É horrível pensar num pedófilo. Mas quando eu fui ver a história de vida deles, eles todos tinham sido abusados quando criança. E o comportamento deles, à base de medicação, era de crianças. Eles brincavam, eles corriam, eles riam. Não eram adultos, eram crianças presas num corpo. Claro que não justifica, mas compreende-se de que talvez o ser humano não nasça mal. Talvez ele se torne. Já pararam para pensar nisso? Eu me parei para pensar.
E eu tinha 17, 18 anos nessa época. Meu primeiro emprego, então, como enfermeira, foi no presídio. Feminino ainda por cima. Tinha um saguão, agora não consigo me lembrar do nome da palavra, que era creche. Era onde as crianças ficavam. Tinha outro saguão, que eram as prisioneiras grávidas. Que realidade essas crianças estão crescendo, não é? Totalmente excluída. Aqueles muros enormes. Aquele lugar gigantesco. E elas lá, à base de medicação psiquiátrica, vivendo um dia após o outro, presas. Com certeza cometeram algum crime para estarem lá, né? A vida não é fácil. A vida é feita de escolhas. Mas a gente continua sendo humano, não? Tô errada? Ou essas pessoas já não são seres humanos? Tô falando de um presídio, primeiro mundo. Eu não quero nem pensar como é o presídio aqui no Brasil. E da maneira que tratam as pessoas. Independente do crime que cometeram, são pessoas. Depois desse estágio, do qual eu fiquei 4 turnos, não me fez bem, né? Não foi estágio, desculpa, foi emprego. Como eu já havia largado o currículo para todos os lugares, inclusive para os lugares onde eu queria trabalhar, começaram a me chamar. Fui fazer entrevista numa casa de idosos, num lar. Foi outra experiência, muito gratificante. De um lar um pouco mais diferenciado do que outros que nós vemos por aí. Com terapia ocupacional. Mas mesmo assim, os idosos iam para lá, ficavam parados na frente da televisão. Eram poucos que conseguiam interagir com a assistente ocupacional, o que queriam. Mas foi uma linda experiência. Tive colegas incríveis. Fiquei cerca de 3 meses nesse lar. Então me chamaram no hospital. O mesmo hospital que eu tinha trabalhado como auxiliar de enfermagem. Comecei a trabalhar então como enfermeira. Foi lindo. Meus colegas auxiliares, quando me viam, ficavam tão felizes. Me abraçavam. Recebi um carinho tão grande. Claro que não fui para o mesmo serviço. Como auxiliar, eu trabalhei no serviço de mulheres, ginecologia. Nós tínhamos grávidas de risco. Nós tínhamos cirurgias e nós tínhamos medicina. Só mulheres. E quando voltei como enfermeira, fui para o serviço de medicina interna. O grande serviço de grandes aprendizagens. Serviço que não tem especialidade. É tudo. Nós, enfermeiras, temos que saber tudo, de tudo. Durante esse hospital, como enfermeira, na minha integração, eu tive uma generala, uma colega, que me ajudou a iniciar o meu percurso como enfermeira. Ela era tão exigente, tão exigente, tão exigente, que hoje eu agradeço.
por tudo que eu sei. Não tudo, né? Mas uma boa parte do meu conhecimento como enfermeira foi naquele serviço. No serviço de medicina interna, então, me deparei com situações que eu ia pro banheiro chorar. Uma paciente que eu não conseguia com que ela deglutisse, com que ela se alimentasse. Ela não queria. Eu tentei uma, tentei duas. Na terceira eu pensei, o risco de aspiração é muito grande. Não vou tentar mais. Vou comunicar à médica. Fui comunicar à médica. A médica me olhou com uma cara de que talvez eu não tivesse tentado tudo. Ou talvez eu fosse uma incompetente por não conseguir dar alimentação para aquela senhora. A médica foi lá com suas próprias mãos e foi dar alimentação para essa senhora. Ou melhor, enfiar água ela abaixo. Quando ela saiu do quarto, ela veio falar para mim que ela conseguiu alimentar a senhora. Só bastava um pouquinho mais de esforço. Eu baixei minha cabeça e falei, ok. Da próxima vez vou ter mais esforço. A médica virou as costas, saiu de serviço. Não deu uma hora. A senhora estava com pneumonia, respiração. Estava fazendo broncoespasmo. Intercorrência. A senhora morreu. E aí eu pergunto, até que ponto o esforço não é ego? Competição entre os profissionais que tira a vida dos pacientes. Aquela senhora era avó de alguém, era mãe de alguém, tia, não interessa. Quando eu comecei minha pós-graduação nos cuidados paliativos, quando eu comecei a adquirir mais conhecimento, aí eu comecei a bater mais de frente. Porque não adianta a gente bater de frente se a gente não tem conhecimento. A gente só bate de frente quando a gente sabe do que tá falando. Então, eu tomei conhecimento sobre obstinação terapêutica, que eu posso me recusar como profissional a fazer determinados procedimentos. E isso me deu um alívio. Num turno da noite, na saída de vela, que nós chamamos, na manhã, no caso, ali pelas 6 da manhã, 5 da manhã, nós começamos a colher as análises. As colheitas de sangue para exames laboratoriais. E eles queriam fazer exame em todos os pacientes. Não entendia muito bem. Eu tinha um paciente que estava sobre meus cuidados, que já estava numa fase agônica. Eles queriam que eu colhesse sangue desse paciente. Por quê? Fase agônica é quando o paciente sim está em fase e em fim de vida. Ele já não está mais consciente. A respiração fica ruidosa. A respiração fica mais lenta até que para. Diria que são os últimos dias, as últimas horas. Por que colher análises de um paciente que daqui horas ou daqui a alguns dias já não vai estar com a gente? O que a gente quer saber? Me recusei. Não quis. Isso gerou algum desconforto na equipe,
Eu tremia dos meus pés à cabeça. É difícil tomar umas atitudes assim, não é? Eu acho, pelo menos. Atitudes diferentes. É difícil de tomar, mas não é impossível. A minha chefia me apoiou. E não foi colhida análise daquele paciente. Outro caso que tive nesse serviço, a mãe de um conhecido meu. Aí, eu já estava quase acabando minha pós. Eu já era conhecida enfermeira dos cuidados paliativos no serviço. Quando eu vi que ele estava lá com a mãe dele, logo já acolhi aquela família, aquela senhora. Com alguns colegas eu conseguia ter uma conversa de cuidados mais humanos. Falava com o chefe de equipe para de repente conseguir colocar aquela paciente num quarto privativo, num quarto de isolamento, caso não precisasse outro paciente, claro. Para a família ter mais conforto, para a paciente ter mais conforto. Eu estava conseguindo fazer um trabalho muito legal, conforme aquilo que eu tinha estudado. Ela já não estava, já estava nos seus últimos dias. Ainda não numa fase agônica, ela ainda estava consciente. Mas começou a ter muitos delírios. Então, numa noite, eu cheguei para trabalhar e eu não estava com ela. Vi meus pacientes, fiz o que eu tinha que fazer e fui lá. Quando eu cheguei no quarto dela, tinha mais 3 colegas. Ela estava gritando. E o filho dentro do quarto. E ela gritando, se esperneando. Quando eu olhei, uma colega foi administrar uma medicação intramuscular. Eu assisti aquela cena e saí. Eu não podia fazer um escândalo e colocar em causa o trabalho das minhas colegas na frente de um familiar. Mas depois eu conversei com elas. Foi ordem médica. Porque o médico ou a médica que estava de plantão não quis se levantar para ver como é que estava a paciente, porque ela estava morrendo. Por que ele ia lá? Naquela noite ela morreu. Depois disso, durante a pós-graduação, eu tinha um professor que eu adorava, o Dr. Paulo Pina Reis, um médico especialista em dor e cuidados paliativos. Eu adorava o jeito que ele falava. Ele não tinha medo de falar. Ele não tinha medo. Ele falava dos colegas. E aquilo começou a me dar força para também agir nesta causa, nessa especialidade, nessa área humana, de tornar os cuidados mais humanos. Onde que a gente perdeu? Onde que a gente perdeu isso? Então, ele falava do local onde ele trabalhava, num hospice. E eu pensei, eu vou trabalhar nesse hospice. E assim fui. Nessa fase, eu estava fazendo pós-graduação, trabalhando no hospital e trabalhando no hospice. Eu dormi em torno de 3 horas por dia. Não me orgulho disso,
Por mais que eu sei que alguns colegas se orgulhem, ou talvez a maioria, é sempre uma disputa para quem dorme menos, para quem trabalha mais, para quem se rala mais, para quem não se preocupa consigo. Quem menos se preocupa consigo próprio é o melhor. Não é engraçado isso? E eu tava nessa fase. No hospice foi a experiência mais linda que eu tive na minha vida. Tudo que eu aprendi na teoria dos cuidados paliativos estava na prática. Equipe multi funcionando. Os médicos sentavam e conversavam com os enfermeiros, conversavam com os psicólogos, conversavam com o assistente social. Nós todos sentávamos e discutíamos cada paciente numa visão holística, cobrindo todas as dimensões do ser humano, não só a física. Nós somos muito mais do que só o físico. Alguém tem dúvida ainda disso? Nós sentimos, nós nos influenciamos. Isso não é físico, independente do que qualquer pessoa chame. Existe algo além do que o físico. E por que que nós, da área da saúde, só sabemos tratar o físico? Ou achamos que sabemos? A minha experiência no hospice foi linda, linda. Os colegas mesmo tendo alguma, não digo rixa, mas tendo alguma desavença com outros colegas, nada atrapalhava o cuidado do paciente. Nada. Tu pode não gostar do colega, mas o paciente não tem nada a ver com isso. Então, como é que a gente lida com isso? Eu voltei para o Brasil no final de 2017. Fiquei 1 ano e meio à espera do meu diploma. Durante esse período, eu optei por trabalhar como técnica de enfermagem. Eu nunca tinha trabalhado como técnica de enfermagem no Brasil. Quando eu comecei a trabalhar, levei um grande susto. Um grande susto. Com o trabalho do técnico de enfermagem. E essa é a realidade, não é? Uma experiência que eu respeito muito, muito. Eu respeito muito cuidadores e técnicos de enfermagem. Por isso que hoje eu tô aqui para falar dessa nova área, para falar dessa nova filosofia de cuidado, que é os cuidados paliativos. E não tem a ver com as pessoas estarem já no seu fim da vida, numa fase agônica, não. Os cuidados paliativos vêm quando a pessoa tem a notícia que tem uma doença que ameaça a vida, que tem uma doença progressiva, que tem uma doença que faz a pessoa pensar na morte. Porque a gente não pensa, a gente acha que não vai acontecer com a gente. As doenças também, né? Nós escutamos, nós lidamos com as doenças.
mas a gente acha que não vai acontecer com a gente. As pessoas que estão doentes também achavam isso. Também achavam que nunca ia acontecer com elas. Mas acontece. E não tem, a medicina não tem explicação. Pode me dizer de 50 milhões de fatores que influenciam sim as doenças. Mas a causa, a medicina não explica. Então, ninguém pede para ficar doente. Ninguém pede para ter uma doença degenerativa. Ninguém pede para ter uma doença que ameaça a vida. E os cuidados paliativos entram nessa fase inicial de apoio. O paciente não perde a outra equipe que estiver acompanhando, seja neurologia, cardiologia, oncologia. As equipes vão continuar tratando da doença. Mas nós, paliativistas, não tratamos só a doença, nós tratamos a pessoa. E é para esse curso que eu vim convidar vocês. Eu vim convidar vocês para um curso onde a gente trata o ser humano em todas as suas dimensões. Onde a gente dá um cuidado holístico para essa pessoa e para essa família. Nós vamos falar sobre os princípios e fundamentos dos cuidados paliativos, que segundo a Academia Nacional de Cuidados Paliativos são 9 princípios de cuidados paliativos. Vou dar uma breve história dos cuidados paliativos e mostrar que não é assim uma área de atuação tão nova. Já vem sendo desenvolvida já há algum tempo. Vamos falar também das dimensões do ser humano. Quais são essas dimensões? Quantas nós temos? Será que são muitas? Talvez não muitas, mas o grau de importância delas são todas relevantes. Não existe um grau de importância das dimensões do ser humano. Todas as dimensões são importantes. Tu pode estar bem em quase todas as dimensões, mas se não estiver bem em uma, vai atrapalhar todas as outras. Vocês não sentem isso? Controle sintomático. Nós vamos falar dos principais sintomas que as pessoas em cuidados paliativos têm e como a gente pode tratar eles. Tem muitas medicações que nós usamos que não é para o efeito principal, e sim para o efeito adverso. Assim como tomamos o Dramin, que é um antiemético, para náuseas e vômitos, e nós usamos para dormir, nós nos paliativos também usamos muitas medicações para utilizar a reação adversa dela. Vamos falar então da dor total. O que é a dor total? Os tratamentos então da dor não farmacológicos. Existem muitos tratamentos não farmacológicos. Como eu disse, a dor não é só física. Então, às vezes, uma medicação não vai aliviar a tua angústia, a angústia do paciente. Eu estava agora trabalhando como técnica de enfermagem e pude ouvir uma conversa de um médico muito bem conceituado no hospital. E a paciente chorava e dizia para ele: doutor, eu tô com uma coisa aqui no peito. E ele dizia: mas o quê? Me explica essa dor? E ela disse: é como se fosse uma angústia. Sabe o que ele respondeu?
Para angústia, eu não tenho remédio. E foi embora. Ele não tinha remédio mesmo. Ele também não tinha como tratar aquilo. Algo que ele também não tem conhecimento. Algo que para ele também é difícil lidar com as próprias angústias dele. Então ele saiu. Eu entrei no quarto, sentei numa cadeira, peguei a mão da senhora e pedi para ela me falar o que ela estava sentindo. O que era essa angústia para ela? O que ela estava pensando? E ela desabafou. No final do meu turno, a senhora estava sorrindo junto com os familiares. E não teve nenhuma medicação. Então, nós vamos abordar também os tratamentos não farmacológicos. Vamos falar também sobre conferência familiar, outro pilar dos cuidados paliativos. Apoio à família. A família não é menos importante que o paciente. Pelo contrário, a gente sabe que a gente tratando a família, a gente também está tratando o paciente. Então, um dos nossos cuidados maiores, não menor ou melhor que os outros, é o apoio à família. Então, vou falar um pouco para vocês sobre conferência familiar, que nós usamos nos cuidados paliativos. Reuniões familiares, junto com as famílias, com o paciente presente ou não, caso ele não queira. O paciente é que toma as decisões sobre ele. Ele é que sabe o que ele quer. Vamos falar então do trabalho em equipe e principalmente do papel da enfermagem. Quando eu falo da enfermagem, é de todos os profissionais de enfermagem. Todos nós podemos ganhar competência para lidar com seres humanos, não com doenças. Nós, principalmente, da enfermagem, que estamos num cuidado 48 horas com o paciente, nós sabemos tudo daquele paciente. Será? Será que a gente sabe mesmo? Então eu vou falar um pouquinho sobre o nosso papel e o quanto nós podemos ajudar. Vou falar também sobre as partes mais técnicas, sobre as escalas de avaliações que nós temos em cuidados paliativos. Nós também temos escalas, por mais que alguns pensem que é uma área nova, como eu disse, não é. Já existem muitos estudos sobre a área, muitos artigos publicados sobre a área e também escalas que foram validadas, que nós utilizamos. Vamos falar também sobre a técnica de hipodermóclise. Não sei se vocês já ouviram falar. Se não ouviram, vão saber um pouquinho melhor durante o curso sobre essa técnica. Nesse curso não vou conseguir fazer o experimento da técnica, mas vou falar um pouco para vocês sobre a técnica em si, os cuidados a ter, as medicações que podem ser administradas. Outro pilar importante dos cuidados paliativos que nós vamos falar é sobre comunicação. Comunicação. Outra área que nós não desenvolvemos na faculdade, que ninguém nos ensina.
Se uma pessoa lhe pergunta, enfermeira, eu vou morrer? O que tu responde? Enfermeira, eu quero morrer. O que tu responde? Para uma família em desespero que está vendo seu filho morrer? O que tu vai falar? Vocês não passam por essas situações diariamente? Para quem trabalha em contexto hospitalar? Para quem trabalha no domicílio? Com pessoas que também têm doenças degenerativas graves? Não lidam com isso também? Durante o curso nós vamos falar bastante sobre isso. Eu vou conseguir, espero eu, responder as perguntas e juntos vamos chegar a um consenso comum da comunicação nos cuidados paliativos. Na comunicação ainda a gente vai falar sobre a transmissão de más notícias, por mais que tecnicamente é um papel do médico aqui no Brasil. Os cuidados paliativos, pelo menos em Portugal, muitas vezes quem dava a má notícia era a enfermagem. Eu já dei algumas, conforme todo um protocolo, conforme todo um estudo sobre como dar uma má notícia. Vocês já pensaram nisso? Como é receber uma notícia de que tu tem um câncer? Que tu tem esclerose lateral amiotrófica? Que teu coração só atua 20%? Entre outras. Como é receber essa notícia? Como é dar essa notícia? Existe uma maneira, sim, estudada cientificamente para como dar esse tipo de notícia, que muitas vezes é dada no corredor. Já ouvi também pelo telefone e não para pessoa, para família. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre transmissão de más notícias e também vamos falar sobre conspiração do silêncio. Já ouviram falar sobre conspiração do silêncio? Quando a equipe e a família decidem não falar o diagnóstico para o paciente. Talvez alguns de vocês já passaram por isso, já fizeram parte de uma conspiração do silêncio. E não se julguem por causa disso. A gente apenas não sabe lidar com isso. A gente acha que não contar para a pessoa está protegendo, mas na realidade nós estamos protegendo nós próprios para não falar sobre esse assunto, para não falar sobre a morte real que vai acontecer, sobre os medos que aquele paciente está passando naquele momento. A maioria das pessoas não tem estômago para lidar com isso. Mas adquirindo conhecimento, quem sabe, a gente consiga. Ou se não conseguir, pedir ajuda, pedir para alguém que consiga, faça. Agora, tirar o direito da pessoa saber o que ela tem, a razão pela qual ela vai vir a morrer, é só se ela não quiser saber. Ela que decide. Porque a gente acha que quando a gente não dá o diagnóstico, a gente acha que a pessoa não sabe. Coitado de nós, né? Porque o corpo é dela. Ela tá sentindo. Ela tá ficando mais dependente. O corpo já não tá reagindo conforme o comando dela. E tá todo mundo dizendo que tá tudo bem?
que já vai passar? Não vamos falar sobre isso? Conspiração do silêncio, a gente vai falar então. Vamos falar de nutrição e cuidados paliativos. Nutrição e cuidados paliativos. Também vamos falar de muitos tabus, né? Que a gente tem na nutrição, que nós temos na parte de como é que nós não vamos alimentar. Como é que meu familiar já não quer comer? Isso é sinal que ele vai morrer? Será que ele vai morrer por falta de comida? Ou ele vai morrer por causa da doença? Nós vamos falar bastante sobre isso, que é um tabu muito grande na nossa área. Passar uma sonda nasoenteral ou não passar, colocar uma gastro ou não colocar. A decisão é sempre em equipe e de preferência com o paciente junto e com a família junto. Nós vamos falar também sobre o autocuidado, como nós nos cuidamos para lidar com essas situações que não são fáceis. Ninguém disse que era fácil. É um sofrimento muito grande. As pessoas sofrem muito. Nós sofremos junto. E como que a gente faz para não criar uma empatia patológica? Para não deixar situações abaterem no nosso dia a dia? Como é que a gente faz as situações não mudar a nossa maneira de trabalhar? Como é que nós nos cuidamos? Como é que nós nos vemos? O que nós fazemos para nos deixar felizes? Quais são nossos hobbies? Vamos falar um pouquinho do autocuidado. Vamos falar também sobre deixar morrer não é matar. Falar sobre os conceitos de eutanásia, de estanásia e ortotanásia. O que é cada um? Como é que nós vamos deixar morrer? É, às vezes, muita preocupação dos profissionais. Nós esquecemos que a morte é um processo natural da vida. Nós só estamos deixando que a natureza faça o seu papel, sem adiantar e sem prolongar. Apenas respeitar. E por último, então, vamos falar sobre viver e morrer. Sobre perdas, sobre luto e sobre morte. Assunto pesado, né? Por quê? Por que é tão pesado falar de morte? Será que não somos nós que colocamos uma carga pesada? Vamos falar sobre isso também. Então, lembrando, o curso vai ser no dia 7 de dezembro, das 9 às 18 horas, presencial, e depois uma parte não presencial, com vídeos e conteúdo sobre os temas. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo até agora. Desculpa se tomei muito tempo e espero que vocês despertem para essa nova área, que despertem uma nova consciência para lidar melhor com os pacientes. Muito obrigada.